Oi, gente, bem-vindos, bem-vindos à nossa aula do sexto ano dessa disciplina incrível que é Projeto de Vida. Chegamos à nossa quinta aula, já com muitas e muitas saudades da nossa aula magna, não é não? Foi lindo, não foi? Poxa, eu gostei, tu gostou? Gostei demais. Poxa, quer passear mais? Vamos embora. Vamos embora. Então, hoje a gente vai falar de algo também super bonito, super bacana, que já aconteceu conosco, que vai acontecer com vocês, que é o que muda com a puberdade. Então, meu nome é Yolanda, aqui junto do meu amigo Armando Pérez. Vejam como ele se arma para falar Armando Pérez, né não? E aí com Raquel, que vem trazendo nossas aulas de forma mais acessível. Vamos trazer esse tema de uma forma assim bem bacana, bem de boa. Começamos recordando a nossa aula anterior, em que a gente viu uma coisa assim mais ampla, algo super importante para a formação da identidade, que é o respeito, que é o cuidado, que é a espiritualidade. E aí nós vimos a respeito de temas que se entrecruzavam, não foi, Armando? Exatamente, minha gente. A gente até então, né, veio olhando aspectos sociais, aspectos culturais, do que formam, né, e que servem para a gente perceber a nossa identidade. E aí agora a gente vai pegar todo esse contexto externo e vai perceber um pouquinho o contexto interno da gente, né? Que é justamente esse momento e esse movimento de transição, que é a adolescência, né? A gente falou aí, o título da aula é puberdade, porque a puberdade é o processo anterior, ou seja, o que vem antes da adolescência, a chamada pré-adolescência. E é bem provável que algumas de vocês, já talvez estejam entrando nesse movimento. Por quê? Sexto ano, né? E somos, né, cada um tem o seu tempo também, né, a sua temporalidade. Então não é uma questão de, não apareceu barba em mim ainda, meu Deus, não precisa se aperrear, minha gente. Tudo vai acontecer no tempo de vocês. Então é importante deixar já claro isso. Tá? Não é porque, isso aqui não aconteceu comigo, isso aqui não, que não é para assim, fica tranquilo, fiquem tranquilos, e nem tentem acelerar as coisas, né, professora? Pois é, até porque cada corpo é único, gente. Até com pessoas da sua família, você tem irmão, você tem irmãs, às vezes fazer essa comparação, que a minha irmã nessa idade já estava de tal forma, mas o seu corpo, ele é seu, né? Então não é preciso estar usando nenhum tipo de medicação. Qualquer tipo de medicação tem que ser acompanhamento de um médico ou de uma médica, tá, gente? E que vocês lembrem disso, de que é uma fase em transição. Assim como a gente foi bebê, era uma fase em transição, na infância também, na adolescência não é diferente, tá? Então vamos hoje debater de uma forma assim mais bacana, super de boa, sabendo do que é isso, o que é que muda com a puberdade. Vamos ver juntos e juntas? Importante, pessoal, esses combinados, né? Esses combinados do que fazer, de como se comportar aí em sala de aula. Muitas vezes, alguns temas, como a primeira menstruação, o aparecimento de pelos pubianos, as pessoas se envergonham. Então, é normal ter vergonha, tá, gente? Você ter vergonha é natural, justamente porque a gente é criado, às vezes, para ter vergonha de algo natural, tá? Mas dúvidas são bem-vindas. Vocês estão num ambiente seguro, um ambiente super bacana, que é a sala de aula. Se você continuar com essa vergonha maior, como é que a gente pode fazer, Armando? Uma saída, né, uma possibilidade, assim, a única coisa que eu tenho certeza, vocês já ouviram isso em algum momento da vida de vocês, é não leve dúvida para casa, não guarde as dúvidas. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com situações que, eita, se eu tivesse perguntado isso antes, né? Então veja, uma saída é, você anota ali, ó, num papelzinho e depois entrega para o tutor. Ou então, ó, esses temas, eles podem aparecer em aula de ciências também. Sim, né? sim. Então vão aparecer em aula de ciência em algum momento. Mas é uma possibilidade da gente trabalhar isso aí. Por quê? Porque para o nosso projeto de vida, né, para a ideia de projeto de vida, é fundamental a gente entender que essas questões, elas falam muito sobre a gente, falam muito sobre a criação da gente. Então, até se ver nesse lugar de dúvida, é importante para você se conhecer melhor, né? Para poder trabalhar também algumas coisas em você que lá para frente talvez você volte a entender, eita, naquela época eu era assim, depois não fui e tal. É uma construção, né? Então, Sim. isso eu só quero dizer que respeite a você mesmo em primeiro lugar. Beleza, minha gente?
E a gente às vezes tem aquelas dúvidas, pergunta para o amigo, pergunta para a amiga, vê na internet e vê informações erradas, né? Por isso, gente, tem realmente uma dúvida maior? Pergunte a algum adulto de confiança, converse com a pessoa de confiança, porque são muitas mudanças, não apenas a questão do corpo, mas de emoções, tantas situações em que a gente está vivendo nessa fase em transição. E o seu colega, por mais boa vontade que tenha, a gente aprende muito com os Mais colegas. sabidão que seja, vivido. Não, muito, muito. Um ano de diferença já está bem, bem esperto no rolê. Muitas vezes não é, muitas vezes está só fingindo, também tem aquelas dúvidas. Então, quando a gente olha numa imagem como essa, sobre a puberdade, vejam só, tá aí o menino, a menina se olhando no espelho, não estão com uma cara muito satisfeita do que estão vendo, não, ó. Se tem essa mania também de estar se comparando, né? Tem essa mania de estar se colocando para baixo. E aí, Armando, olhando imagens como essa sobre a puberdade, como é que era na tua época? Rapaz, era a mesma coisa, assim, tinha um espelho, assim, e esse espelho, assim, que dá pra ver, né, o corpo todo da pessoa. Às vezes você acorda de manhã, se olha no espelho e já vê uma coisa diferente de 2 dias antes, né? Então, esse olhar para o espelho, isso tem uma coisa simbólica também, né, sexto ano? Que é o quê? A gente se perceber. Então, tudo que a gente está trazendo aqui não é para influenciar nada. É justamente para que vocês percebam que o processo normal da vida é esse, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente olhar para a gente, né? E como a Yolanda falou, olhar para quem nós realmente somos, sem ficar criando, projetando imagens, né? Ou se comparando com pessoas que estão aí na mídia, né? Que são referência, porque esse processo, muitas vezes ele causa, digamos assim, Uma disforia de imagem, né? e frustração até, né? Porque a gente quer mudar algo que é natural, que é o nosso corpo, assim, da forma que ele é, no ritmo que ele se desenvolve e na forma que ele tem, digamos assim, né? Para virar uma coisa que é natural do corpo do outro e da outra. Então, entende? E um padrão, né? Um padrão que não existe. Pois é. E aí, ó, esse slide aqui ele é bem instrutivo, tá? Para algumas mudanças que vão passar a acontecer. Lembrando que não é uma lista assim, tenho isso, não tenho isso. Não é assim, minha gente. Calma. Né? Então, como a gente falou antes, né, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, isso tem a ver com a genética, né, que é aquele material que é passado na sua família há muitas gerações, tá? Então tem a ver com tudo isso. Então, ó, voltando aqui para o slide, nos meninos, né, essa puberdade, ela começa a acontecer entre 10 e 11 anos, né? Tá em uma média 10,9 anos. Então, o que é que aparece, né? Como é que aparece por aí? Então, ó, aí do primeiro, mudança na voz. Então começa a dar aquela desafinada, né? Começa, por quê? Porque as cordas vocais elas estão ali se adaptando, né? Através de diferentes hormônios que vão atuar no corpo, essas mudanças vão acontecer. Então, o aparecimento de pelo no rosto e a primeira ejaculação, né? Que muitas vezes acontece durante a noite, né? Então, sem estímulo. Então, isso é algo natural, tá, minha gente? É bem natural. Então, como o corpo tende a ficar com formas mais masculinas, né? E o ombro ele começa a ficar mais largo, por exemplo, né? Então, é uma das feições. Então, começa os ossos começam a crescer, né? O crescimento do esqueleto está aí. Então, em decorrência disso, né? O peito começa a ficar mais largo. Os bíceps também, os braços e pernas começam a ficar maiores. Então, outra característica, né, é que o nosso aparelho reprodutivo ele começa a amadurecer, né? Então a puberdade é justamente esse começo, esse desabrochar aí da nossa capacidade reprodutiva. Então, por isso a gente tem o crescimento dos pelos pubianos e também o aumento do testículo, né, que é a nossa principal gônada, né, para a reprodução onde estão ali os espermatozoides. E para as meninas, professora? Olha, para as meninas também é uma grande, grande mudança, gente. Mudanças muito fortes que ocorrem um pouco antes que os meninos, tá? Em torno de entre 9,5, 10,5 anos de idade. Lembrando disso, de não pensar nessas comparações, pessoal.
é bem importante, a gente está dizendo aqui uma média, algo científico, tá? Mas como diz aqui o meu colega, não é para estar arriscando, comigo já aconteceu isso, aconteceu aquilo, com que idade foi. Não é um campeonato, hein? Vamos Pois com é, calma. tenham calma, até porque, como eu já trouxe antes, cada corpo é único. Então vamos ler aqui nas meninas como é que é essa diferença. Então, um ponto bem marcante é o aparecimento dos brotos mamários. Começa a crescer o seio, tá? Também desse crescimento do esqueleto. Muitas vezes dá aquele estirão, né? Se você olhar uma foto sua de um ano atrás e olhar como está agora, você pode já ter visto algumas diferenças, né? Outro ponto também é o desenvolvimento das características sexuais, como os pelos pubianos. Na menina, outra coisa assim que é revolucionária é a primeira menstruação, que é chamada cientificamente da menarca. Então, meninas, se possível até, quando já se tem uma menarca, já ir com sua mãe, com algum adulto que cuide de você, a um ginecologista. Isso vai ser bem importante para a saúde do seu corpo, tá? Meninas também, o corpo tende, uma tendência, viu? Tá vendo a tendência? Cada corpo ele é único, mas a tendência é ficar com formas femininas mais acentuadas, como um quadril maior e uma definição da cintura. E crescimento dos pés, mãos e músculos de forma mais rápida. Então vejam, tanto o corpo masculino como o corpo feminino vai estar nessa grande transformação com a adolescência. E tem características assim bem próprias de como é o desenvolvimento da menina e o desenvolvimento do menino. O importante é cuidar da saúde, né, gente? Exatamente. Bem importante. Portanto, eu trouxe isso ginecologista, né, no caso das meninas. Esses desenvolvimentos, minha gente, eles vão acontecer, né, da melhor forma possível se a gente, né, no caso vocês, pensarem, né, de que quanto mais saudável o seu corpo tiver, melhor ele vai se desenvolver da forma que ele tiver que se desenvolver. Beleza? Então, não é porque... Mas se a gente tem uma alimentação, por exemplo, uma boa alimentação, como tem aí, uma alimentação diversificada. Então, por exemplo, talvez a gente tenha menos propensão a ter um problema de acne. Sim, né? sim. Que é uma coisa que aparece já nesse período da vida. Se a gente faz atividade física, né, como eu falei, naturalmente o corpo ele já está se desenvolvendo. Então, hormônios estão atuando aí nos nossos ossos, nos nossos músculos, que vão fazer a gente ganhar uma massa muscular e crescer também. Então, se a gente está aliando isso a uma atividade física regular, né, a não ser sedentário, não ficar só no joguinho, não ficar só no celular, então isso vai favorecer esse desenvolvimento de forma mais natural. Porque se pensa muitas vezes na saúde, gente, como uma ausência de doenças. A pessoa não está doente, então está saudável. Mas todos esses dados a gente trouxe da Organização Mundial da Saúde. Está aí até o símbolo dela, né? Então, falar de saúde é também falar em prevenir doenças. Uma das formas de prevenir doenças é fazer exames preventivos, como você tem o caso da ginecologista ou do ginecologista, mas também meninos. Vocês podem ir com um adulto responsável, procurar um posto de saúde, quando ir notando essas diferenças no seu corpo. Não esperem estar doente. E outra forma de prevenção de doenças é a vacina, gente. Então, vocês que estão entrando na adolescência vão estar numa fase de tomar uma vacina super importante, que é a vacina contra um vírus chamado HPV. Não só meninas devem tomar, os meninos também devem, e está disponível em nosso Sistema Único de Saúde, tá bom? Falar também em saúde é falar em... Cuidados emocionais. Sim. Aqui, ó, coraçãozinho. Cuidados emocionais estão relacionados às nossas relações também. Então, não só relações afetivas, mas como também relações de amizade, relações familiares. Com você mesmo, exatamente. Né? Então, é fundamental a gente ter contato, né, com outras pessoas, porque somos seres sociais, né? A gente já falou isso, acho que foi na aula 2, se não me engano. Acho que sim. Né, para o sexto ano, a gente viu isso, que somos seres sociais. Então, a gente aprende muito vendo, lidando e convivendo com pessoas diferentes. Percebe? E na adolescência, essa mudança hormonal, né? Às vezes a gente não sabe lidar com os próprios sentimentos. Então, ter esses cuidados emocionais, ter esse acompanhamento, pode-se até evitar da pessoa descambar em uma doença como depressão, gente. Exatamente. Então, tudo isso é saúde. Cuidar do corpo, cuidar da mente, alimentação, atividade física, prevenir doenças. Então, a gente também sabe que muitas vezes isso é inacessível
para muitas pessoas, né? Daí que a gente fala da importância de fortalecer cada vez mais o nosso sistema único de saúde. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ó, chegou aqui, ó, um sinal, tá vendo? Ó, pá, verde, amarelo, vermelho, todo mundo conhece o semáforo. Só que esse é o semáforo, ele tá associado aí à palavrinha que tá ali escrita, ó, em azul, consentimento. Fala pro sexto ano aí, Yolanda. O que é que esse slide tá falando? Consentimento é isso, gente. Sua segurança ela é fundamental. Nenhum tipo de relação que você está, não apenas de namoro, um ficantezinho, uma amizade, não deveria você não se sentir confortável. Você tem que ter esse conforto, você tem que consentir que aquela pessoa, como ela vai falar com você, como ela vai tocar A em você. aproximação até, né? Tem que ser consentida. Então, se a pessoa, vamos conversar, vamos trocar ideia, não bateu a ideia, e a pessoa ficar insistindo isso, Sim. né? Tem que ter consentimento para isso também. É daí que se fala, a gente falando da insegurança para se evitar algo mais sério, como um abuso físico. Então a gente vai trazer aqui, ó, umas imagens falando sobre isso. Esse semáforo do toque. E aí, Armando, que personagem é esse que tu gosta? Esse aí é o Flock. É o jovem gosta do Flock, aí como ele é descolado, ó, fazendo assim, plá, legal. Você é jovem Eu sou também. jovem é demais. jovem. Ah, tá bom. Então vamos lá. O sinal verde já sabe, né? O sinal verde significa avançar, está tudo bem. Ok? Então, tanto no corpo feminino, como no corpo masculino, como tem características diferentes, às vezes o que é consentido para a menina não é para o menino. Mas essas áreas aí do corpo aqui, a gente está mostrando cabeça, no caso da menina, o cotovelo, a mão, você vai sentir nos pés, ok. Aí é importante salientar, minha gente, que qualquer lugar do seu corpo que você tem que prestar atenção ao toque. Não é porque aqui tá verde, né, que tá tudo bem uma pessoa chegar e ficar conversando comigo e pegando em mim e tal. Então, é disso que a gente tá falando. Então, qualquer toque, se esse toque for de uma pessoa que você não consentiu, mesmo que seja na mão, no braço, na cabeça, em qualquer lugar, né, no cabelo, principalmente das meninas, né, se for em qualquer lugar e você não consentir, então não tem verde, já é vermelho de vez. E aí tem um amarelo aqui, né? Esses sinais, minha gente, esses alertas que a gente está trazendo, é porque muitas vezes uma pessoa próxima de você, né, que está ali, uma pessoa que você tem alguma relação de confiança, de amizade, e aí chega com um toque diferente, assim, né? Chega querendo alisar, enfim, passar a mão na sua barriga ou pegar na cintura, né? Tanto de meninos quanto de meninas. Aí abaixo aí tá próximo do joelho, nas coxas, né? Então com brincadeiras, né? Falsas brincadeiras, né? De pegar, né? Nessas áreas, então já é para se ficar alerta. Então vê que o Flock aí ele já não tá tão tranquilo, né? Ele já tá com a cara meio cabreira. E aí destacar também que para as meninas, os ombros, né? Eles são um sinal também de alerta, porque é uma forma de que em muitas situações de abuso, assim, as pessoas usam para controle da pessoa, né? Segurar o ombro da pessoa é uma situação de controle. Então, ficar atentos e atentas, né? E aí, gente, atenção, né? Uma coisa super... Aí já não tem mais o que dizer, né? É um sinal realmente vermelho. É a questão da genitália. No caso, nos seios, na vagina, no pênis, pegar também na parte de trás, né? Pegar na sua bunda. Não pode, gente. Mesmo muito, muito, muito sério, mesmo que seja consentido, nem sempre é o mais adequado. A gente tem fases de desenvolvimento da vida, então não precisa de pressa para nada. A gente trouxe isso aqui, como o Armando disse, só para ser um alerta. É bem importante você respeitar, assim, a sua energia e o que você sentiu da energia do outro, do que você notou, o que o seu sentimento está dizendo. Pode ser um toque leve, não, só me pegou no ombro, mas você sentiu que não era só aquilo. Respeita seu corpo, procure um adulto de confiança. Tenha cuidados, porque é super sério. Tá aí a Turma da Mônica, né? Vocês conhecem esses personagens. Então, tem aí 2 passos que a gente vai ler aí com vocês. Um primeiro passo é o que a gente vem dizendo o tempo todo, que é importante respeitar a si mesmo. Isso significa respeitar o seu corpo e o do outro. E respeitar os seus próprios valores, o que é importante para você, viu, pessoal? Exatamente. E o 2 diz aí, ó, não faça nada contra a sua vontade, nem contra a vontade do outro. Então, é aquela história. Não é não, né, minha gente? E aí, ó, pra gente ver o que é que ficou aí com vocês dessa atividade, a gente trouxe um desafio que está em 4 etapas. A primeira dela é dividir a turma entre grupos. Depois, cada grupo vai debater
e fazer uma lista dos fatores que mudam com a adolescência. Por exemplo, você vai colocar lá fatores físicos, escrever e assim sucessivamente. Fatores sociais, fatores emocionais, e aí vocês vão para a terceira etapa, né? Construir um cartaz com os pontos trazidos pelo grupo e socializar com a turma. E aí, como é que vocês devolvem para a gente? Essa é a quarta etapa, enviar pela plataforma da Unirec, que vocês já conhecem, já estão utilizando. Então tá aí o desafio, para vocês se sentirem realmente desafiados e desafiadas, essa interação entre vocês. E vamos andando para a nossa sexta aula que já está chegando. Beleza, minha gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.